Você já pode abrir a sua Bíblia, nós estamos dando sequência à carta de Paulo à igreja de Corinto, a segunda carta. Está indo para o final, que nunca chega, né? Aqui hoje pela manhã foi Salmo 23. Até para dar um descanso, enfim. Mas a gente vai chegar no final, se Deus permitir. 2 Coríntios 12, hoje é o capítulo 12. Antes da leitura, eu quero apenas algumas considerações para preparar o nosso chão, por onde vamos andar, 2 Coríntios 12, mas algumas considerações para que a gente possa entrar para esse texto já com uma lanterna acesa, trazendo alguma clareza para nós. Você pode pensar em você agora e fazer uma pergunta: o que eu faço bem? O que nós fazemos bem assim? O que eu tenho de segurança em desempenhar? O que eu faço e isso não me traz medo, eu faço bem. Que tipo de atividade eu domino? Essas são algumas perguntas. Agora tem outras relacionadas a essas. Como eu lido com isso? Como o meu ego responde às minhas habilidades ou àquilo que eu domino, ou que eu faço muito bem? Dá para entender, há uma relação direta entre essas primeiras questões e as seguintes que eu elaborei. Em tempo, para nós aqui nessa noite. Já notaram como o ser humano tem necessidade, e isso eu posso me incluir, você, todos nós, como o ser humano tem necessidade de projeção, de ser notado? Eu já falei sobre isso desde pequeno, né? A gente faz um cortezinho no dedo, minúsculo, mas segura o dedo, parece que está caindo a ponta fora. E quer que todo mundo veja. E parece que as histórias de acidente, elas ganham um colorido, dá para fazer um filme com o tropeção que você teve na esquina da sua casa. Acontece conosco, há uma necessidade de projeção. E de tempos em tempos, a rede social, uma vez escrevi uma frase assim: o Facebook fala do que o coração está cheio. Né? E às vezes é isso mesmo. E eu lembro que tempos passados agora, acho que não estão, eu não vou saber se eu estou tão corretamente lembrando do episódio, mas uma das questões era: o que o seu nome significa? Aí um monte de gente colocou o significado do nome. Tem uma outra questão que fala o seguinte: coloque a sua data de nascimento e veja quem você é. Tem coisa assim, já viram? Notaram alguma coisa? Agora parece que uma das últimas era: veja com qual pessoa famosa você se assemelha. Tinha isso também? Tinha essas coisas, né? E deve ter outras ainda que vocês devem saber que eu nem sei. Só parece coisa boa, né? Interessante. Assim, nunca aparece que você se assemelha lá àquele que está preso na cadeia. Não aparece, né? Então, artistas. E todas essas coisas são, assim, brincadeiras. Mas tem algumas dessas coisas que eu nem sei que nome que eu vou dar para isso, onde as pessoas leem e saem achando que é verdade que elas leram. E às vezes se coloca para que os outros vejam, acreditando naquilo que leram. Ou seja, você é muito generoso, você é muito generosa. Aparece isso, né? Por exemplo, olha, você é uma pessoa muito sincera, muito sincero. Olha, você deseja o bem para os outros. Você tem um coração muito grande. Você se importa com as pessoas. E por aí vai. E é isso colocado para todo mundo. Às vezes eu penso, e talvez com uma certa maldade no coração, gente, alguém precisa avisar essas pessoas que isso não é verdade. E a pessoa, como se fosse, aquilo vai ditar quem eu sou, e todo mundo está vendo através de não sei quem por trás que elaborou isso, e está dizendo quem eu sou através do significado do meu nome. A pergunta é, igreja, qual é a raiz de tudo isso? As pessoas gostam de falar quem elas são, ou gostam de mostrar suas habilidades. Essa é a raiz. E qual que é a resposta bíblica para isso? Esse comportamento não pertence ao cristão. Porque o cristão mostra Cristo em sua vida, e não o artista que está lá representando ele, ou aquilo que ele não é, ou precisa ser ainda. E não o cristão não mostra ele mesmo, ele tem que mostrar Cristo. E é interessante que nunca aparece no lugar do artista a pessoa de Cristo. Aparece alguém famoso, porque eu quero me identificar com aquela pessoa.
Vamos ler 2 Coríntios 12, de 1 a 12. Vamos até o versículo 12. E Paulo trabalha essas coisas. Aliás, o texto de hoje reserva alguns enigmas, né? O nosso último texto era 2 Coríntios 11, fomos até o final, agora entramos no 12. Eu vou ler então 2 Coríntios 12, de 1 a 12. É necessário continuar a gloriar-me, mesmo que isso não sirva para nada, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é permitido ao homem mencionar ou decifrar. Tá, algumas versões. 5. Nesse homem eu me gloriarei, mas não me gloriarei em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mas mesmo que quisesse gloriar-me, eu não seria louco, porque estaria dizendo a verdade. No entanto, abstenho-me de fazê-lo, para que ninguém pense de mim além do que em mim vê ou de mim ouve. Até mesmo sobre essas extraordinárias revelações. Portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Pedi ao Senhor 3 vezes que o tirasse de mim, mas ele me disse, a minha graça te é suficiente, ou te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, por isso, de muito boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. A igreja até o versículo 10. Eu mencionei até o 12, mas até o 10. O texto de hoje, como disse, reserva algumas coisas que a gente vai precisar entender. Parece que são enigmas aqui, né? Veja o verso primeiro que nós já lemos. É necessário continuar a gloriar-me, mesmo que isso não sirva para nada, passarei as visões e revelações do Senhor. O combate aqui ainda é em relação aos falsos mestres. Não vamos esquecer disso em nossa mente para a gente poder entender porque Paulo está... Porque quando você olha o texto aqui, fala, nossa, mas que homem arrogante, que homem presunçoso. Não. Aliás, isso era uma luta para ele. Ele precisou trazer, vamos lembrar disso, ele precisou trazer algumas credenciais, porque apareceram outros criticando ele, e ele está falando quem ele é em Cristo. Aliás, muitos chegam à conclusão de que ele sofreu muito em escrever essa segunda carta porque ele precisou falar dele mesmo. Ele não queria fazer isso. Esse não é o perfil. Lembra quando ele fala dos pecadores, eu sou o principal porque eu persegui a igreja de Deus? Ele não quer projeção, mas ele precisa por algum momento para mostrar quem é Cristo através dele. Então, ele está combatendo aqui os falsos mestres e ensinadores. E por que ele coloca isso aqui? Passarei as visões e revelações do Senhor. E ele depois conta a história desse homem, logo em seguida. Tem coisa interessante para a gente ver, não é verdade? Sabe por quê? Porque os falsos ensinadores tinham recebido doutrinas, eles diziam que tinham recebido ensinos ou doutrinas da parte de Deus, mas o próprio Paulo fala que isso acontecia não com os falsos ensinadores, mas com ele. E que a forma verdadeira era do apóstolo Paulo e não desses falsos ensinadores. E aí tem uma pergunta que eu gostaria de colocar aqui, que vai nos ajudar a caminhar por todo o texto dessa noite. Como eu posso identificar, ou como eu posso entender se um ensino cristão ou uma doutrina cristã são verdadeiros? Talvez você possa olhar para o texto, eu quero hoje tirar uma dúvida. Como identificar se um ensino cristão ou uma doutrina cristã, eles são verdadeiros e pautados pela palavra? E Paulo vai, hoje no texto, demonstrar isso. Veja os versos 2 e 3. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Só aí já dá um bom caminho para a gente, essa noite, estudar, né? Terceiro céu. Os estudiosos, eles são quase unânimes que Paulo fala dele mesmo aqui. Sim, dele mesmo. Na terceira pessoa, alguns questionam pelo versículo 5, de que talvez fosse alguém outro. Porque veja o 5, nesse homem eu me gloriarei, mas
não me gloriarei em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mas, no verso 5, e é possível que Paulo está falando na terceira pessoa, quando ele fala assim, esse homem, trata-se de uma diferença de postura e não de pessoa. Então, por isso que há quase uma unanimidade de que ele está falando dele mesmo. Sabe quando você ouve de alguém que não de você mesmo, alguma coisa errada, e você fala assim, por exemplo, vamos supor que a Ângela fala alguma coisa de mim, e eu falo, não, esse não é o Werner que você conhece. Eu estou falando de mim mesmo, usando o meu nome. Deu para entender, né? Ou você fala, não, esse não é fulano, coloca o seu nome. Esse não é a pessoa que você conhece. Parece que é isso que está acontecendo aqui nessa leitura, nesse homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Alguns argumentam que essa citação que aparece aqui pode ser uma alusão a Atos 14. Deixe marcado aqui, dá um pulinho lá para Atos 14. Estudiosos pensam que esse seja o momento. Atos 14, 19. Os que fazem parte do pequeno grupo já passaram por esse texto nos nossos estudos. Atos, aliás, eu amei estar estudando 2 Coríntios e Atos, porque como as coisas se encaixam. Atos 14, 19 a 20. Veja o que aconteceu aqui. Então, alguns deduzem que esse é o momento quando Paulo foi elevado ao terceiro céu. Atos 14, 19. Chegaram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio, tendo convencido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando por... Ele estava provavelmente inconsciente. Vários avaliaram e falaram, já era. Por morto. Verso 20. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E depois de anunciar o evangelho naquela cidade, de fazer muitos discípulos, voltaram para Listra, renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, dizendo em meio a muitas tribulações. E qual que é o final que ele diz aqui? Nos é necessário entrar no reino de Deus. Esse fragmento de frase, entrar no reino de Deus, com esse desacordado, alguns estudiosos fazem uma ligação com 2 Coríntios, e pode ser nesse momento que Paulo tenha tido uma experiência assim, de ter sido uma espécie de um arrebatamento. Terceiro céu, pode voltar para o texto de 2 Coríntios 12. Quando ele fala sobre terceiro céu, eu nem queria meter muito tempo a essa parte, mas precisamos entender o texto. Ele indica que é um lugar além do céu que nós enxergamos. Sabe o céu, as nuvens, o azul, as aves? É além desse céu. Também não é o céu do espaço, do universo. É acima. Nós chamamos de um universo que seria um segundo céu. É um acima, ainda chegando até a presença de Deus. Igreja, para esse conceito de céu, nós temos várias passagens bíblicas, e eu creio que nós não teremos tempo de ler elas. Mas uma está em Hebreus 4,14, diz que o Senhor ressurreto é glorificado e passou pelos céus. Está ali, Hebreus 4,14. Reforça essa ideia de primeiro, segundo e passou pelos céus. Hebreus 7,26, lá diz que o Senhor é exaltado acima dos céus. Outra expressão sobre os céus também. Efésios 4,10 diz que ele subiu, Jesus, Paulo mencionando a igreja em Éfeso, ele subiu acima de todos os céus. Então esse texto de 2 Coríntios 12, ele tem bastante embasamento em outros textos da palavra. O termo paraíso que nós conhecemos é sinônimo de terceiro céu, onde os crentes que já morreram habitam com o Senhor. Vamos lembrar do nosso estudo lá atrás, é o intervalo entre agora e a segunda volta de Cristo, quando teremos um corpo glorificado, o edifício da parte de Deus, 2 Coríntios 5, já vimos isso. Ainda não há edifício, ainda não há o corpo glorificado. Está lá em 2 Coríntios 5, 8. Vamos para o verso 4, veja o verso 4. Foi arrebatado ao paraíso e viu palavras inexprimíveis, as quais não é permitido ao homem mencionar. Essa experiência que Paulo viveu é da parte de Deus, não é da parte dele.
Por isso não era motivo de autoglorificação. E aí nós podemos identificar que há uma diferença. Eu digo isso, sabe por quê? Porque hoje alguns passam, a gente ouve isso, são histórias. Alguns contam histórias de que morreram, foram para o céu, voltaram. Sabe? Tem essas histórias. E alguns gostam de se projetar, inclusive, com isso. Eu tive um momento especial da parte de Deus. Eu fui lá, cheguei na porta, voltei. Né? A gente tem que ter o cuidado em ouvir essas coisas, porque quando acontece isso com Paulo, ele deixa claro, isso foi exclusivamente da parte de Deus, e Paulo reconhece isso, não há glória nele. Assim o Senhor o quis. E o que é interessante, igreja, os irmãos viram no verso 4, não foi permitido que Paulo colocasse o que foi visto. E está guardado isso com o Senhor. Os quais não é permitido ao homem mencionar. Então, se Paulo não foi permitido, eu não vou criar história aqui também. O que foi, os detalhes dessa experiência desse homem ao terceiro céu estão guardados com o Senhor. A Bíblia é clara. Ele fala, não é permitido mencionar isso. Não deve ser falado. Vamos a continuar com a nossa parte em relação ao verso 7 a 10, que ele fala sobre o quê? O espinho na carne. Eu queria que nós nos atentássemos para este ponto nessa noite. Quando ele fala sobre esse espinho da carne, também menciona uma outra expressão aqui interessante, né? Ele fala que foi um mensageiro de Satanás que atormentou ele com esse espinho na carne. Igreja, vamos ficar tranquilos em relação a isso. Quando se fala mensageiro de Satanás, é uma outra forma de se falar do espinho na carne. Então, alguém não precisa ficar pensando que tem lá um demôniozinho que está cutucando ele toda hora. Não é essa a ideia que o texto traz. Se você abrir em 1 Coríntios 5:5, 1 Timóteo 1:20, lá Paulo usa a mesma expressão. Entreguei a Satanás. Sabe o que quer dizer com isso? A pessoa que vive nos desejos da própria carne. Não significa uma força exterior que vai colocar um sofrimento sobre mim, mas das consequências que eu mesmo sofro por viver as consequências do pecado ou das minhas escolhas. E o mais importante, igreja, em um plano soberano de Deus, tudo acontece com a permissão dele para um propósito. O texto é claro aqui. Então, alguns podem olhar para essa expressão mensageiro de Satanás e achando que eu tenho, e ficam com medo. Vai que o diabo me espeta na próxima esquina. Não é essa a ideia aqui. É uma expressão usada para reforçar de que ele está passando por uma dificuldade. Uma expressão usada. E parece que Paulo sabia bem o propósito do mal que tinha no seu corpo. Veja no verso 7. Qual que é o propósito? Para que eu não me tornasse arrogante. Alguém tem a tradução? Todos têm arrogante? Oi? Não me exaltasse, não me orgulhasse. Olha que interessante, ele já sabe o porquê esse espinho na carne, porque ele estava passando por isso, para que não me exaltasse. A pergunta é, o que era esse espinho na carne? Essa é uma pergunta milenar, né? Ninguém arrisca afirmar categoricamente. Alguns sugerem, sabe o quê? Uma malária que Paulo talvez tivesse, uma epilepsia. Alguns reforçam um problema de olhos, de visão, e lá em Gálatas, ele fala da igreja que daria os próprios olhos para ele, dos irmãos da igreja que teria capacidade de ajudar ele. Pode ser um problema com vista, alguma dificuldade, enfim, aí existem possibilidades várias. Mas igreja, independente dessa enfermidade, ou qualquer que fosse a dificuldade, parece-nos que ela é crônica. E parece que essa dificuldade ele dificultava a pregação do evangelho. A gente consegue entender isso nas entrelinhas. Esse espinho da carne era um impedimento para o ministério dele da pregação do evangelho. Do avanço como ele gostaria. Ele orava para Deus, ele fala pelo menos 3 vezes, eu pedi para que ele removesse esse espinho. Mas Deus se recusou a fazer isso.
Paulo era uma pessoa muito culta, eu diria até autossuficiente, um líder nato, desbravador. Igreja, parece que esse espinho na carne, Deus sabia que era necessário para que Paulo continuasse a se sentir o menor dos apóstolos. O espinho mantinha Paulo humilde. O espinho fazia com que Paulo sempre se lembrasse da necessidade constante de Deus. Os outros à sua volta eram abençoados com esse agir de Deus. Eu estou com slides aí, não sei quem vai me ajudar, Lidiane. É um único slide sobre os espinhos. E isso nós aprendemos nesse texto. Primeiro, Deus agia na vida de Paulo, mesmo com um espinho, para outros serem abençoados. É o que nós encontramos no texto. Não há promessa de se tirar o espinho. Mas Deus agia na vida de Paulo mesmo com essa dificuldade, mesmo com esse espinho. E outros eram abençoados com a vida dele. Uma segunda colocação. Deus pode demonstrar o seu poder em nossas vidas com os nossos espinhos, nossas fraquezas. Isso deve ser um conforto. Nós somos usados pelo Senhor, usados por Ele. Não somos Ele. E Ele pode demonstrar o seu poder a despeito das nossas dificuldades, nossos espinhos, nossas fraquezas. E fez isso com a vida do apóstolo Paulo. Uma terceira abordagem em relação aos espinhos. A graça do Senhor é melhor do que a retirada do espinho na carne. Difícil ler isso aí, não é? Mas foi o que Deus disse para Paulo. A minha graça é melhor que o seu espinho. É melhor do que eu retirar ele. A minha graça te sustenta. O espinho não. E por uma última colocação. E, como resultado, isso nos dá coragem e esperança para continuar. Mesmo com o espinho na carne. E é assim que Paulo fez a sua leitura, assim que ele entendeu da parte de Deus. O espinho na carne que continuava dava coragem e esperança para continuar. Se você quiser, pode deixar o slide aqui. Igreja, dentro do contexto, o que esse texto ensina? Os falsos mestres, não vamos esquecer, não vamos perder isso de foco, tá bom, igreja? Os falsos mestres, eles não agregam sofrimento ao ensino, a uma vida com Cristo, por isso que Paulo fala de tudo isso. Aqueles que estão ensinando não têm a experiência que eu tenho dessa graça sustentadora. Eles não conseguem agregar sofrimento a uma vida com Cristo. Paulo diz, olha, há uma verdade. Em minha fraqueza, eu não me sustento a mim mesmo, mas a graça de Cristo em mim que me sustenta. É como se ele dissesse para os coríntios, esses líderes falsos também têm isso em suas vidas? Sofrem por amor a Cristo? Se alegram a despeito das dificuldades? Ele está trabalhando com a igreja, vocês estão notando que eu sou da parte do Senhor? E que o Senhor é que me sustenta? Igreja, duas considerações finais para nós entendermos um pouco melhor esse texto nesta noite. Não há promessa bíblica para a cura das nossas doenças ou males do corpo. Deus pode fazer o que Ele quer, da forma como Ele quer, com quem Ele desejar. Deus não é menos Deus, ou Ele não é mais Deus, porque Ele atende um de uma forma ou outro de outra forma. Ah, pastor, mas eu li lá em Isaías, agora vamos naquele texto que é um tanto, algumas pessoas sofrem com esse texto. Isaías 53, 4. Alguém pode ler, por favor? Nós podemos fazer um belo paralelo em relação ao que o profeta Isaías disse. Vamos nesta noite, nessa consideração final, destrinchar um pouco esse conceito. Ah, pastor, mas eu li lá em Isaías 53, 4 uma frase. Eu quero que o senhor me ajude a entender agora. Vamos trabalhar isso agora a nível de igreja e identificar. Alguém lê, por favor, qualquer pessoa.
Dias atrás eu fui chamado numa casa de uma outra pessoa, de uma outra igreja, só para explicar esse texto. Tem dúvidas, tem dúvidas. Igreja, nós precisamos... Paulo leu, foi claro, todo mundo entendeu, né? Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Lá é claro o texto, não tem como mudar. É isso mesmo que está ali. E alguns, em cima desse texto, começam a pregar sobre a urgência de cura, que o pecado é uma coisa do diabo, do demônio, e não pertence ao cristão, através desse versículo. Aliás, como esse texto que o Paulo leu fala bastante do Calvário, pode dar a impressão que Cristo tinha eliminado lá todas as enfermidades. Acontece, igreja, que é preciso entender que Isaías foi um profeta. E ele estava, portanto, profetizando algo relacionado ao povo de Israel. Os profetas do Antigo Testamento não profetizavam a respeito da igreja, pois até para eles era um mistério que só foi revelado para Paulo. Então a pergunta que fica tá bom, pastor, mas então quando que se cumpriu a profecia de Isaías? Resposta, Mateus 8,17. Vamos para lá? Mateus 8,17. Aliás, você pode marcar nesse texto de Mateus, você pode fazer uma relação com Isaías. Mateus 8,17. O que diz o texto aqui? Para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Cristo está na cruz aqui? Não. O que está acontecendo no contexto? Ele curou quem? A sogra de Pedro. E também, no verso 16, trouxeram-lhe muitos endemoniados e com a palavra dele expulsou os espíritos e curou todos os enfermos. Igreja, Isaías 53 se cumpre aqui. Aqui. O texto está dizendo que Jesus está curando as pessoas enquanto estava aqui, terreno, andando, para que se cumprisse as profecias de Isaías. O cumprimento da profecia foi em relação com o povo de Israel, não com a morte na cruz. Igreja, para fechar essa questão, na cruz o Senhor levou o quê? Os nossos pecados, não enfermidades. Enfermidades não são pecados, são consequências do pecado que herdamos de Adão. Ajuda? Esclarece? Parece que jogamos luz sobre o texto. Nós somos salvos, sim, mas ainda em um corpo arruinado pelo pecado. Independente da fé e da perseverança da pessoa, Deus promete guardar a alma, não o corpo. Não o corpo. Então, em Isaías 53, você pode seguramente, até porque a palavra mostra isso, ele se cumpre aqui nesse episódio da cura da sogra de Pedro e tantos outros que apareceram endemoniados e doentes, enfermos. E o Senhor Jesus, em vida aqui na terra, andando no meio das pessoas, ele então cumpre aquilo que havia sido dito pelo profeta Isaías. Igreja, qual a lição especial que temos no texto de hoje à noite, aqui de que nós lemos, de 2 Coríntios? Até no corpo afetado pelo pecado, Deus pode ser glorificado. Sempre a glória acima do pecado. Nós temos aqui nessa carta de Paulo, no capítulo 12, um texto clássico contra a teologia da prosperidade, da confissão positiva, um texto clássico. Deus não é mais Deus pelo que Ele me dá. Deus é sempre Deus pelo que Ele me ensina, independente se os meus desejos são atendidos ou não. A minha suficiência está não na minha saúde, nos meus bens, nas coisas materiais. A minha suficiência está na presença do Senhor. O que vimos hoje pela manhã? Na presença do Supremo Pastor. E eu quero fechar o estudo desta noite
do que nós lemos aqui, dessa dificuldade de Paulo e como ele lidava com isso, relendo a passagem bíblica que nós lemos na pregação da semana retrasada, 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, versos 23 a 27 e o verso 31. Agora os irmãos vão ver como esse texto fecha melhor com o que nós vimos hoje à noite, que é 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 11, 23 a 27 e 31. O que diz aí? São servos de Cristo? Sou ainda mais. Falo como se estivesse louco. Muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, em chicotadas sem medida, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 dia e 1 noite em mar aberto. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre bandidos, perigos entre o meu próprio povo, perigo entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalho e cansaço, muitas vezes em noite sem dormir, com fome e com sede, muitas vezes sem comida, com frio e com falta de roupas. E o verso 31, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que é eternamente bendito. Por tudo que ele passa, não há murmuração. Ele se relaciona a toda essa cadeia de sofrimentos. E no 12 ele fala do espinho da carne. E esse homem descansa tanto no Senhor. Cristo faz tanta diferença na vida dele, que ele abre a boca corajosamente para dizer: o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus é bendito eternamente. Bendito. Igreja, para nós a lição com o texto dessa noite. Um texto confrontador, não é? Muito confrontador. Senhor, que eu tenha menos autodepreciação. Que eu desenvolva menos autocomiseração. Eu quero, Senhor, menos coitadice. Menos murmuração. Mais de Cristo, que é eternamente bendito. Amém? Mais de Cristo, que é eternamente bendito. A música dos jovens está fácil com vocês aqui? Essa que vocês cantaram? Dá para cantar de novo, Sandra?